Eu acordei atrasada e me atrasei 20 anos para poder voltar para o Senhor Jesus. Eu tinha vida com Deus, né? Eu tinha comunhão com Deus, eu tinha amor, né? Pelas almas, pelas coisas sagradas, e eu olhava tudo com santidade. Só que aos poucos eu fui me esfriando. Sem eu perceber, eu fui deixando de ler a Bíblia. Já não tinha mais aquele interesse nas reuniões de ouvir a palavra, ouvir, né, o pastor falar, o que Deus queria falar com a gente. Eu mudei de escola e fiz amizade com uma menina. E ela começou a me falar, né, as coisas que ela fazia, sobre os namorados, né? Eu comecei a achar ela assim, nossa, que essa menina é muito bonita, ela é muito popular, né? Ela faz o que ela quer, então isso foi me chamando a atenção e eu tive esse desejo de fazer igual ela, ser igual ela. E aí teve um determinado dia, né, um domingo, que a gente tinha que estar cedo na igreja, e esse dia eu perdi a hora. Como eu já não estava bem espiritualmente, então já tinha aquela acusação, né? E aí veio a vergonha e eu não fui nesse dia. E o dia seguinte também não fui. E nisso foi indo e aí eu já tive aquela sensação de liberdade, né? Até que eu fui em uma festa e daí eu já comecei a beber, já fui dançar e nesse dia eu já decidi que eu não ia mais, que eu ia viver a minha vida do jeito que eu queria. Saía, ia para as baladas, arrumei meu primeiro namorado, né? Porque todo mundo namorava na época, eu também queria namorar. E aí nesse primeiro relacionamento que eu tive, né? Eu fiquei grávida e quando chegou a época da minha filha nascer, eu tive eclâmpsia e fui parar no hospital. E nessa experiência que eu tive, eu vi os demônios vindo pegar a minha alma, né? Eu senti assim, eu saindo de dentro de mim mesma, né? Eles querendo levar minha alma para o inferno. E na hora eu lembrei, né, da igreja, lembrei das palavras que eu ouvia, do que eu vivia. Então naquele momento eu pedi a misericórdia de Deus, né? Eu falei, meu Deus, me dá mais uma chance porque eu vou voltar. Logo que eu saí do resguardo, né, eu fui para a igreja com a minha filha, tentei voltar, só que eu não consegui. Já casada, eu perdi a minha avó, e minha avó era meu alicerce, né? Ela que cuidou da gente, então assim, aquele vazio aumentou mais ainda, aquele buraco. Eu lembro que eu ficava trancada no quarto, chorando, chorando, meu marido vinha perguntar o que você tem, o que está acontecendo, eu não sabia explicar o que eu tinha. E foi onde eu me entreguei para a bebida, né? E que aí depois eu bebia e queria matar meu marido. E aí eu me lembro que um dia a gente ficou, como sempre, o dia todo bebendo no bar e eu cheguei em casa. Então, quando eu pisei o pé no portão da minha casa, eu manifestei ali. E aí eu fui para cima do meu marido com tudo. Aí ele pegou e me deu um murro e começou a sangrar. Aí nesse momento que começou a sangrar, aí eu despertei e voltei a mim. E aí eu vi minha filha ligando para minha mãe e a pequenininha chorando, chorando, desesperada. E ali, quando eu olhei para elas, eu falei, não dá mais, eu não posso mais continuar nessa vida. Porque se eu continuar nessa vida, ou eu vou morrer, ou eu vou matar alguém, vou ser presa, minha família vai ser destruída. Eu preciso voltar para o Senhor Jesus. Até que um determinado dia eu tomei a decisão. Hoje eu vou. Não era horário de reunião e eu lembro, eu pisei o pé na igreja e já comecei a chorar. Não foi fácil, né? Mas eu tomei essa decisão e assim, eu sabia que eu precisava do Espírito Santo, porque eu já tinha tentado muitas vezes e não consegui. Então eu falei, agora eu tenho que receber o Espírito Santo, porque se eu não receber o Espírito Santo, eu vou cair de novo. E aí eu comecei minha luta. Logo que eu fui para a igreja, eu parei de beber, só que eu fumava. Então, assim, para mim largar o cigarro foi muito difícil, né? E eu cheguei manifestando, eu manifestava com legiões de demônios. Então, assim, toda sexta-feira era uma guerra para mim ir para a igreja. Era uma guerra, porque eu tremia. Eu lembro que eu ia tomar banho no horário de ir para a igreja, e aí eu ficava ouvindo, não vai,
Não vai, você vai passar vergonha de novo. E eu falava para Deus assim, Senhor, está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Então que essa verdade aqui venha me libertar, porque assim, por mais que eu estava no pecado, mas eu não queria mais. Eu queria, só que eu não conseguia, não tinha mais forças, né? Até para mim voltar para a igreja, eu não tinha força para voltar. Foi difícil, realmente eu tive que tomar essa decisão. Eu lembro que eu ia de manhã pela igreja, eu buscava. Aí quando eu voltava, eu ia eu estava fazendo almoço, eu ia ouvir a programação do templo, a reunião, e ficava ali também buscando. Eu lembro que às 18 horas o bispo fazia a reunião aqui, e eu pegava e eu via a reunião no quintal para mim poder buscar, e eu buscava ali sozinha, olhando para o céu. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi algo assim que eu não tenho nem como explicar, porque assim, primeiro eu vi o quão perdida eu estava. Né? Mesmo já estando na igreja buscando, naquele momento Deus me mostrou o quão perdida eu estava, né? Longe dele, né? E como eu nunca tive esse amor, eu carreguei essa rejeição. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o verdadeiro amor que assim, não tem explicação. É o amor o amor de Deus. Ele é o meu pai. Ele é o meu marido, mesmo sendo casada, ele é o meu marido. Eu não preciso de ninguém, sabe, para me completar. Eu sou feliz. Hoje, eu tenho paz, que é o que eu não tinha antes. Eu tenho paz, eu tenho amor, né? Eu não preciso de mais nada nem ninguém. Eu tenho direção para resolver tudo que eu... Na verdade, assim, eu tenho tudo dentro de mim. Eu tenho tudo, né? Que é o meu Deus, que é o Espírito Santo. E assim, para mim estar aqui hoje é um privilégio, é uma honra muito grande, sabe? Poder falar de tudo que Deus fez na minha vida, porque assim, eu era um caso perdido, assim. Hoje eu sou uma mulher completa, graças a Deus eu tenho a família transformada, eu tenho paz na minha casa, saúde, a vida financeira abençoada e o bem maior que, acima de tudo, né? O Espírito Santo, graças a Deus.